Olá, sejam bem-vindos aqui a mais um episódio do nosso Histórias Diversas Podcast, o seu podcast de literatura. Se você é um amante de leitura como eu, ou está querendo entrar nesse universo, está no lugar certo, eu sou Custódio. A gente está aqui sempre falando desse tema com muito carinho para vocês. Convidados super especiais, já apresento para vocês nosso convidado de hoje. Não deixe de assinar o sininho aí para toda vez que tiver episódio como esse, vocês ficarem sabendo em primeiríssima mão. Não deixe de seguir a gente nas redes social, porque além desse episódio mais longo aqui, a gente solta vários cortes deles, que a galera mais gosta aí, também nos shorts nas redes de social, tá bom? Bom, nosso convidado de hoje é mestre em escrita criativa pela Universidade de Colômbia, escritor, tradutor e jornalista, publicou os romances Terminalia, em 2013, Existe e Está Aqui e Então Acaba, em 2014, A Segunda Morte, pela Companhia das Letras, 2023, que é esse livro aqui, que eu adorei. Além do livro de poemas, Essa Música Não É Minha, em 2019. Também é coordenador de pós-graduação em formação de escritores no Instituto Vera Cruz. Acaba de lançar seu novo livro, Ser Escritor, Liberdade e Consciência na Criação Literária, esse maravilhoso aqui, que saiu pela Companhia das Letras recentemente. A gente vai falar bastante dele. Ele por si só já é bastante o tema da conversa, né? Bem-vindo aqui ao História Diversas, Roberto Tadei. Obrigado, Custódio. É uma alegria para mim estar aqui. Eu sei que você já entrevistou muita gente que eu admiro, então feliz de estar aqui. Obrigado, querido, pelo convite. Obrigado, prazer enorme. Você estava muito esperado aqui, tá? Para conversar com a gente também. Antes da gente até aquecer e tal, conta para mim como surgiu a literatura, a palavra para você, mais cedo, mais tarde. Você que, pela sua bio aqui, assim, é tão envolvido com a escrita, com a palavra, né? Pois é, eu costumo brincar que eu não lembro de nada na minha vida antes dos 15 anos. Então, toda vez que eu tenho que responder essa pergunta, eu me sinto meio que inventando uma história de como começou a literatura na minha vida. Eu tenho alguns flashes, assim. Mas o que eu mais gosto de lembrar são dois eventos. E depois eu explico por que isso. Um evento, eu era muito pequeno, eu acho que eu estava na primeira série da escola, e me lembro da professora pedindo, em algum momento, ela falou: agora vocês vão ler todos, a gente estava lendo um livro, ela falou: vocês vão ler todos em voz baixa. E eu, por algum motivo, eu não sabia o que era ler em voz baixa. E aí eu perguntei e a professora falou: bom, é ler em silêncio. E quando eu comecei a ler o livro e senti que eu podia ler em silêncio, sem falar o texto, eu me senti muito poderoso. Enfim, devia ter uns 6 anos de idade, né? Então aquilo para mim foi uma experiência, quase como uma experiência de super-herói, assim, do poder da palavra que não precisava ser oralizada, né? A palavra silenciosa. E isso ficou marcado em mim. Óbvio que eu não elaborei nada disso, né? Mas hoje, quando eu tento recuperar o meu histórico de envolvimento com a palavra, isso volta para mim como uma imagem forte. E depois, um outro momento, aí já no ensino médio, nas aulas de literatura. As aulas de literatura da minha escola, eu gostei muito de passar por aquela experiência. Era um colégio muito tradicional, então eu tive aulas de literatura portuguesa e literatura brasileira, como se deve, assim, começando lá no século XIII e indo até a modernidade. E aquilo me deu um panorama bom da literatura em língua portuguesa. E eu me lembro que a gente seguia um livro do Maçô de Moisés, que eles tinham 2 volumes, né, amarelinhos assim. E eu me lembro de ler um poema e de novo senti que o poema exercia em mim um poder que ele estava dizendo que as palavras exerciam sobre aquele poeta. E aí, de novo, esse foi um momento em que eu senti o poder da literatura de uma maneira muito intensa, que era difícil de ser
explicada. Né? Então é quase como se, enfim, tem uns termos técnicos para isso, tal de instanciação. É como se você sentisse aquilo antes de conseguir elaborar o que aquilo significa. Né? Mas aquela sensação é muito potente e fica com você. Né? Então é uma experiência muito forte, e aquilo ficou marcado em mim nesses 2 momentos. Óbvio que eu tive outros momentos de relação com a palavra. Isso na minha casa sempre foi muito importante. Não o livro, mas a palavra, a narrativa, a interpretação das palavras, o texto. Eu me lembro do meu pai sempre repetindo: tem muitas maneiras de dizer a mesma coisa. Né? Ele falava sempre isso, né? Brigando comigo, né? Porque eu era um pouco brigão assim com ele. Para tudo, né? Essa frase vale para tudo. E ele sempre dizia tal. Tanto que um pouquinho antes de ele morrer, ele gravou numa fita cassete. Eu falo isso. Desculpa só te interromper. Não, eu falo isso pro meu time. Às vezes eu falo isso para cliente. Até falo, cara, você poderia ter dito isso de diversas formas, né? Que às vezes nem sempre as pessoas acertam na forma, né? Para ir pro rude, para ir para uma coisa mais agressiva, né? Dependendo da emoção ali. Desculpa te cortar. E o que você vai dizer, a forma muda tudo, né? Enfim, Exato. Não é só a mensagem, exato. Né? Mas da onde ela vem, para onde ela vai, né? Enfim. E ele gravou essa fita cassete com várias versões diferentes de áreas de óperas. E ele escreveu no papelzinho, isso um pouquinho antes de ele morrer. Ele escreveu no encarte da fita cassete, escreveu essa frase: há muitas maneiras de dizer a mesma coisa. Ou seja, eram vários intérpretes para a mesma área, para as mesmas áreas, acho que umas 4 ou 5 áreas. E aí depois eu falei, bom, o recado agora ficou incorporado de que há várias maneiras de dizer a mesma coisa. Então essas são questões que foram muito importantes. O poder da literatura, para além da interpretação, ou seja, para além daquilo que o texto significa. E depois esse exercício familiar de interpretação de texto. A minha mãe ainda é uma pessoa muito religiosa e a gente praticou durante anos. Assim, imagina com que boa vontade eu, adolescente, fazia isso, mas hoje eu reconheço a importância. A gente praticava a interpretação de textos bíblicos. Então, lia um trecho, aí todo mundo discutia, a família inteira discutia o que aquilo queria dizer. Que não é uma tradição muito católica, digamos, né? De interpretação de texto livre, assim. Mas isso foi importante de conseguir articular, né? Articular ideias diferentes com relação àquilo que você lê, fugir um pouco de dogmas, né? Enfim, acho que essas são histórias que eu consigo identificar. Se toda vez você inventa essa história, toda vez você inventa, você tem uma puta história. Talvez você não saiba, mas você tem uma puta história. Eu tenho que pensar em outra coisa. Né? O que há muitas maneiras de dizer a mesma coisa tá na sua literatura? De uma maneira não muito direta. Né? Eu diria que eu incorporei mais não a ideia de que existe uma coisa e eu posso dizê-la de várias maneiras, e mais a ideia de que ser o mais lógico, né? De ser o mais lógico, mais direto, ou mais fiel ao real. Eu acho que eu incorporei mais a ideia de que existem várias coisas. Perfeito. Ou seja, que não é que existe um real e esse real pode ser descrito de várias maneiras, mas a cada maneira você constrói um real diferente. Né? Então, existem várias maneiras de dizer a mesma coisa, mas os efeitos de cada maneira são diversos. Sim, né? sim. São as histórias diversas. Né? Você cria coisas diversas quando você fala né, de maneiras diferentes. Então, acho que isso foi mais importante do que eu ficar obcecado com um real, com descrever esse real. Perfeito. Mas óbvio que isso me custou, né? Custou um tempo, não é que meu pai falou e eu na hora... Porque acho que nem isso ele estava querendo dizer. Ele estava querendo dizer o contrário. Era um conselho um pouco mais de... mais literal, mais de educação. Sim, né? sim. Mas eu incorporo isso... Então, eu vejo isso em todos os meus livros. Tem uma
uma relação importante da percepção dos personagens, dos narradores com o meio onde eles estão, mas a maneira como eles se relacionam cria possibilidades diferentes dentro da história. Perfeito, maravilhoso. Acho que podia terminar aqui já, que já foi maravilhoso. Ótimo. Nossa, que delícia. Faz o serviço. E se isso é a primeira pergunta, se preparem. Querido, e aí como foi o caminho para a escrita, para chegar ali no seu primeiro romance, me corrija aí se estiver errado, que é o Terminal em 2013. Foi um caminho longo. Eu vou tentar resgatar um pouco do que eu falei na primeira pergunta. Eu gosto muito dessa abertura que você faz do podcast, porque há uma tendência de quem se interessa por literatura, principalmente para quem quer escrever, há uma tendência de achar que existe uma maneira, né? Uma maneira de se relacionar com a literatura, uma maneira de se tornar escritor, ou seja, que existe um caminho. Né? E quando você faz essa pergunta para as pessoas, você vê que cada um responde uma coisa diferente. Exato. O que todo mundo tem em comum, e aí é tão comum que ninguém nem precisa dizer, é que todo mundo foi para a escola, todo mundo se alfabetizou, e, enfim, todo mundo aprendeu a ler e escrever. Né? Então, acho que isso é uma coisa em comum. Então, de certa maneira, todo mundo se tornou escritor na escola. Sim. Mas cada um leva para a literatura as suas experiências pessoais. E essas experiências pessoais são, enfim, incontroláveis. Né? Qualquer coisa, você chutou uma pedra na infância, isso já implica alguma coisa na sua trajetória. Né? Então, eu tive uma experiência um pouco tortuosa, porque, para mim, me parece que é fundamental na trajetória do escritor você conseguir se emancipar, se distanciar um pouco das expectativas do seu meio e colocar a sua voz de maneira um pouco mais livre, né? Ou seja, sem pedir aprovação. Né? Mas esse momento entre você aprender a escrever e não depender mais da aprovação, ele é um momento naturalmente longo e às vezes longo demais. Né? Tem pessoas que estreiam na literatura com 80 anos. Né? Tem pessoas que estreiam com 16, 17. Né? Então varia muito, mas eu consigo identificar que o movimento é o mesmo. Então eu preciso ir desse percurso de aprendizagem, que é comum para todo mundo, até o momento de emancipação. Até o momento que eu falo, não, isso daqui eu não preciso mais de aprovação. Né? Eu já sei fazer isso que eu quero fazer. Se vai fazer sucesso ou não, é outra questão. E não depende de quem está escrevendo. Né? Então, eu demorei muito porque eu fui muito desautorizado na escola. Todo o meu processo de formação foi um processo de desautorização. Por quê? Eu demorei muitos anos para entender. Porque eu nunca quis escrever aquilo que as pessoas me pediam para escrever. Eu sempre tive uma resistência a isso, que, enfim, poderia dizer que é uma resistência psicológica ou de personalidade, não sei. Mas bastava me dizer, não, escreva isso assim, eu já não queria escrever, eu já começava a brigar. Tanto que eu tenho essa história de dificuldade, né, com a escrita no sistema de ensino tradicional, mas ao mesmo tempo eu fui uma das primeiras pessoas a criar jornal no meu colégio, enfim. Temos uma história comum. Escrevia desde de pequeno e tal. Então eu demorei muito. E quando eu fui fazer a faculdade, não existia faculdade de escrita no Brasil. Sim. Como hoje existe. Então eu fui fazer letras, fui fazer jornalismo ao mesmo tempo, e essas escolhas acabaram tomando muito do meu tempo. Né? Eu fui trabalhar no jornal, fiquei 10 anos trabalhando no jornal. Bom, você sabe como é que é trabalhar com comunicação. Total. Isso é tão fascinante por um lado, né, que você... Tão exaustivo. Exaustivo, né? E você vai... Quando você percebe, você já perdeu todo o seu tempo, já doou todo o seu tempo para aquela profissão. Quando eu percebi isso, eu falei, não era esse o plano. Não, o plano era ser escritor. Então, parou, vamos voltar. E aí volta 3 casinhas. Volta 3 casas. E aí eu fui fazer o mestrado em escrita e ali foi um momento de
esse momento de emancipação, assim, de libertação, se deu ali por 2 motivos. Primeiro, porque eu tive um encontro muito feliz com a pedagogia do ensino da escrita e também porque no mestrado eu estava escrevendo em inglês. Então eu senti essa libertação de 2 maneiras. Uma do encontro pedagógico, que eu não tinha tido histórico desse encontro feliz no Brasil. E depois porque ao escrever em inglês era quase como se eu tivesse também um estado de libertação do idioma que eu escrevia. Então tudo que eu escrevesse em inglês Entendi. era novo. Né? Podia ser péssimo, mas era novo. Perfeito. Né? Então, essa experiência de deslocamento era muito interessante. E eu passei lá 3 anos fazendo isso. Quando eu voltei para o Brasil e fui reescrever o primeiro romance em português, aí eu senti que eu estava reaprendendo o português. Né? Então, foi uma experiência muito importante. E eu lembrei esse tempo todo de um livro que eu tinha lido na adolescência, um livro do Ezra Pound, que se chama A Arte da Poesia, se não me engano. Ele tem 2 traduzidos. Um é a ABC da Literatura e o outro eu acho que é a Arte da Poesia. Ou variações disso. E num dos ensaios desse livro ele dizia que o escritor tinha que aprender um idioma completamente diferente do seu idioma materno, que era para conseguir pensar independente do idioma. Né? Então ele falava muito do chinês, do russo, do japonês, coisas que eram questões dele. Por esse motivo que eu fui, enfim, me interessei por aprender russo, fui tentar fazer isso na faculdade. Então eu lembrei desse momento. Bom, não era com o russo que eu ia ter essa experiência, foi com o inglês, que apesar de ser um idioma muito próximo, né, da nossa cultura mais recente, é um idioma estranho, né? Porque ele mistura termos latinos com termos saxões e anglo-saxões, né? E tem uma sintaxe diferente, uma gramática diferente. Então, esse estranhamento se dá, apesar de não ter aprendido a fazer isso em russo, ou em chinês, ou em japonês. Eu senti que isso aconteceu. Ou seja, aquilo que eu tinha lido na adolescência, que tinha me inspirado pelo Ezra Pound, eu acabei fazendo sem ter muita consciência, né, que eu tinha feito. E o resultado foi interessante. Perfeito. Aí você chega nesse livro em português aí e aí vai livro em português, e aí tem uma sequência aí de livros na sequência. Aí eu consigo publicar depois de um tempo. Eu terminei de escrever o Terminalia em 2010, aí reescrevi em português. Ganhei um prêmio PROAC. Mas você escreveu ele em inglês? Escrevi ele em inglês. Escrevi ele em inglês. Eu achei que você tinha escrito outra coisa em inglês. Tipo, não, foi esse romance. Romance. E depois eu reescrevi em português. É bom que já está traduzido. Mas eu mudei muito. Não daria para aproveitar. Mas a experiência foi ótima. E levei um tempinho para publicar, até que eu encontrei um editor famoso, o Jiro Takahashi, que fez ali aquelas coleções para gostar de ler lá no passado da Ática. E foi um encontro muito feliz, que eu aprendi muita coisa com ele. Em termos de mercado, de relação com editoras, ele foi muito acolhedor. Depois, logo na sequência, eu publiquei em 2013. Logo na sequência, eu já escrevi um livro muito rápido, que foi o segundo romance, saiu já em 2014, que também foi um outro prêmio PROAC. Então tinha prazo. Essa coisa de prazo às vezes é boa, né? Às vezes não é, mas às vezes é bom. Às vezes ajuda. E eu publiquei rápido também, porque meu filho ia nascer em 2015, e eu falei, bom, eu preciso terminar logo, porque depois daqui a pouco nascer, temos um outro livro aqui. Temos um outro livro. Então eu terminei antes dele nascer e aí fiquei uns anos ali, enfim, cuidando dele, né? Trabalhando em casa. Até que eu voltei para esse projeto do Segunda Morte, que na verdade é um projeto anterior ao Terminalia. É o meu primeiro projeto de romance, que eu mudei completamente, e aí depois ele foi. E aí saiu só em 2023. Então eu comecei ele antes, comecei ele em 2006. Uou! Quase 20 anos depois Quase ele 20 nasce. anos depois, ele fica lá engavetado aqui, vai mudando, né? Vai fermentando, digamos. E quando eu pego ele de novo, eu peguei ele em 2018, por aí, 2019, eu praticamente jogo tudo fora e começo do zero, né? E aí o livro vai para frente. Legal. Não, eu acho interessante você falar isso, porque hoje a gente tem várias acho que algumas autoras contemporâneas, né?
que moram fora do Brasil, né? A gente tá falando da Fabi, que mora na Alemanha, a Nara Vidal e a Lorena, que moram em Londres, entre tantas outras, né? Algumas moram em Portugal, o próprio Rafa Galo, mas aí não é o caso porque a língua é a mesma. Mas no caso da língua ser diferente, quando eu converso com essas pessoas, o próprio Alexandre Vidal, sim, né, que está muito tempo fora, e o ponto deles não, eu não consigo, por mais que eu tenha um outro idioma, hoje eu não consigo escrever senão em português, né? Então é legal você trazer esse paralelo aí, que você foi para esse outro caminho, achei interessante. E me fala, onde nasce o ser escritor, né? Ser escritor, liberdade de consciência na criação literária. Onde ele nasce, desde quando ele nasce, até ele ser publicado efetivamente? É um longo caminho. Quando eu voltei dos Estados Unidos, no final do curso do mestrado, eu fiz uma disciplina sobre pedagogia de escrita criativa. Os Estados Unidos eles têm uma tradição longa, né? Os primeiros cursos de escrita criativa nos Estados Unidos são de 1890 e pouco. Né? Então, mais de 100 anos de experiências e, naturalmente, de pessoas fazendo pesquisas e tentando elaborar uma pedagogia do que seria a escrita criativa, que é diferente da pedagogia da alfabetização, do ensino de escrita no ensino fundamental, no médio. Né? Porque aí a gente está pensando numa pedagogia da escrita no ensino superior, né? Ou para pessoas que já ou estão na graduação ou já passaram da graduação. É uma outra relação com o texto. E quando eu não conhecia isso antes de ir para lá. E quando eu conheci, imediatamente eu pensei, eu preciso compartilhar isso com as pessoas mais amplamente no Brasil, né? Porque não só eu tinha tido um histórico de dificuldade com a escrita, mas eu conhecia uma quantidade razoável de colegas que sofriam com isso, né? E que não tinham tido acolhida na escola, muito pelo contrário, muitos tinham sido reprimidos com relação à escrita. Era uma espécie de consenso no meio, na escola, mas também no jornalismo. Eu ouvi isso de várias pessoas no jornalismo, que o escritor ele tinha que ter talento, senão ele não podia ser escritor, que estilo era que os escritores tinham e jornalista não tinha estilo. Ou seja, era uma espécie de mistificação da figura do escritor. Perfeito. Que fazia com que você precisasse ou se identificar como um escolhido ou abandonar qualquer expectativa e ambição para ser escritor, né? E quando eu cheguei nos Estados Unidos, eu entendi, bom, isso é uma besteira. Né? Isso é uma besteira. Existe aí uma pedagogia toda elaborada com relação ao que fazer e não tem nada a ver com talento. Né? A menos que você considere o talento como uma capacidade natural, né? Ou seja, você tem um corpo, um cérebro, braços e uma caneta que funciona, porque também não adianta você não ter tudo isso e não ter uma caneta e um papel. Sim. Se isso é talento, ok, então todo mundo precisa de talento. Mas aí eu também posso dizer, bom, quase todo mundo tem isso. Exato. Né? Algumas pessoas não vão ter e vão ter que se esforçar um pouco mais, procurar outros caminhos para conseguir contornar alguma deficiência ou alguma impossibilidade econômica, material, né? Sim. Mas quase todo mundo tem. Então, assim, esquece essa história de talento, né? E aí comecei, então, a me aprofundar nisso, nessa pedagogia, dando aula, né? Voltei e tentei replicar o que eu tinha aprendido lá, comecei a dar oficinas, isso em 2010. Então, e eu entrei no Instituto Veracruz em 2011. Essa disciplina que eu dou desde 2011 no Veracruz é uma disciplina que depois acabou virando esse livro, que é o quê, basicamente? É tentar olhar para textos literários de outros autores, quase todos eles já mortos, acho que só tem 2 autores que eu analiso que são contemporâneos, e tentar identificar nesses textos, né, o que a gente poderia chamar de indício de autoria. Perfeito. O que é isso? Não é indício de talento. Não é olhar para o texto e falar assim, olha que gênio. Né? Não é isso, não me interessa absolutamente. Perfeito. É olhar para o texto e falar,
veja como aqui a gente consegue perceber que o autor ou a autora escolheram o que fazer. Perfeito. E o peso e a importância dessa escolha em relação ao restante do texto. Então, se a gente lê esses textos que eu estou sugerindo, que são textos bons para a gente fazer esse tipo de leitura, da primeira palavra à última palavra, a gente vai encontrar uma série, né, um sem fim de indícios de que aquilo foram ideias que em algum momento do processo se tornaram conscientes, né? Não conscientes com relação ao efeito, né? É óbvio, nenhum autor, nenhuma autora sabe exatamente o que aquilo vai provocar no leitor. Exato. Não era isso que me interessava. O que me interessava era provar que, por exemplo, Clarice Lispector, que é a primeira autora que eu trabalho no livro, olhando um conto dela, que é aquele conto Amor, que é um conto clássico dela, que para mim é uma aula. Aquilo é incrível. Um MBA. Né? Eu, olhando aquele conto, da primeira à última palavra, você fala, aqui tem uma manobra consciente, aqui tem uma escolha consciente, aqui tem uma escolha consciente, aqui tem uma escolha consciente. Perfeito. O que isso significa? Não significa que eu vou conseguir escrever um conto como O Amor, da Clarice Lispector, olhando todas as escolhas dela, absolutamente. Mas significa que ali há trabalho consciente, há inteligência e há escolhas. Escolhas que se dão quase sempre no processo, ou seja, enquanto ela está escrevendo. Né? Não é que ela ficou sentada elaborando tudo aquilo, depois sentou e só realizou aquilo que ela elaborou. Não, são questões que ela resolveu enquanto escreve. Né? Então é isso que eu fico tentando mostrar ao longo do livro, que você não acorda um dia escritor. Exato. A menos que você trabalhe para isso. Exato. E a maneira de trabalhar para isso são duas, essas questões que eu estou tentando chamar de liberdade e consciência, que é o quê? Você precisa se permitir olhar para você e para as coisas ao seu redor, ou seja, para o seu mundo, com o máximo de liberdade. O que significa isso? Não deixar que outras pessoas, outras narrativas, outras ideias digam para você o que é o mundo que você vive, o mundo que você experimenta e o mundo que você constrói. Né? Evidentemente, ouvir, né? Dialogar, mas se permitir também entrar com a sua liberdade para dizer o que é que você mesmo experimenta. E depois trabalhar com o máximo de consciência possível a leitura de textos e a escrita. Né? Fazendo trabalhando nesse binômio, né? A minha aposta é de que qualquer pessoa vai conseguir escrever um texto da qual ela vai se sentir autora. E minimamente satisfeita com aquilo. É até onde eu quero ir. Sem julgamentos, avaliações, nada, né? Nada. Tipo, mas vai sair alguma coisa ali. É até onde eu quero ir. Com aquele nível e com aquela consciência, né? Exatamente. Assim. O que significa que não termina nunca. Exato. Porque eu posso exercer isso pro resto da minha vida. Né? Mais liberdade, mais consciência, mais liberdade, mais consciência. Sim. Não termina nunca, né? Que é aquela ideia a arte é longa, né? A vida é breve, mas a arte é longa. E eu tiro dessa jogada, né? ou desse processo de emancipação, eu tiro o juízo do outro com relação àquilo que eu escrevo. Não o juízo crítico, porque esse juízo crítico ele também é importante, ou seja, eu preciso também ter um retorno, um eco, né? Saber se aquilo que eu estou fazendo, se aquilo que eu acho que eu estou fazendo de fato chega mais ou menos como eu estou imaginando para o outro. E aí, nesse sentido, os grupos de escrita são fundamentais, porque eles te dão isso. Eles trocam entre eles, né? Te dão esse retorno. Perfeito. Mas eu não preciso de uma aclamação, de um sucesso editorial, de um prêmio, para conseguir estabelecer essa autoria. Isso que eu estou chamando no livro, depois, ao longo do livro, eu vou chamar de autonomia literária. Ou seja, eu não preciso dessa aceitação para escrever aquilo que eu quero escrever. Porque, às vezes, o que eu quero escrever é justamente aquilo que vai incomodar e não aquilo que vai ser aclamado.
E às vezes eu nem sei se vai incomodar ou não. Às vezes eu acho que vai incomodar e não incomoda. Às vezes eu acho que vai agradar e incomoda. Porque tem uma frase de um livro da Virginia Woolf que eu gosto muito, que ela diz o seguinte: os poetas contemporâneos estão arrancando de nós sentimentos que a gente não reconhece. Né? E às vezes a gente estranha, a gente rejeita. Só que são sentimentos nossos também, mas por a gente não reconhecê-los, a gente estranha. Tem um estranhamento, exato. E aí, às vezes, a gente fala, isso aqui não me interessa. Vai me interessar o quê? Aquilo que eu já reconheço como confortável. Ou identitário, etc. Ou é aquilo que eu me vejo, que eu me espelho. Né? Que me traz um prazer, que é um outro tipo de prazer. O prazer do incômodo é um prazer diferente. Né? O prazer do espelhamento é outro, do reconhecimento é outro prazer. Né? Então, eu estou o tempo inteiro defendendo que a gente não precisa, como escritor, se preocupar muito com isso. Que o mais importante é a gente conseguir esse movimento de emancipação e de constituição da autoria. Perfeito. Por que eu insisto nisso e fico falando que não existe talento? Né? Porque o talento, historicamente, o talento começa a ser usado nos idiomas latinos e também depois vai para os outros idiomas da Europa no século XVIII. Né? E ele vem de uma parábola bíblica, né? Que é aquela história do senhor que dá para os seus servos, para os seus escravos, moedas que eram moedas gregas chamadas de talento. Um recebe 2 talentos, o outro recebe 1 talento, e no final, quando ele volta, quem tinha mais talento fez render os seus talentos, e quem tinha 1 talento não fez render. Perfeito. E aí a moral da parábola é: a quem tem talento, mais talento será dado. Exato. Ao longo da história do cristianismo, isso com Santo Agostinho foi o primeiro a reinterpretar essa parábola, depois isso vai para Tomás de Aquino e chega no século XVIII, o talento foi migrando dessa moeda grega para aquilo que Deus deu para os humanos e que eles têm que fazer render, né? Que eles têm que cultivar a sabedoria, a inteligência, o corpo, né? Tudo isso virou talento. Né? Só que depois do século XVIII, o talento foi ganhando a conotação também daquilo que você consegue mostrar. Ou seja, se você cria alguma coisa, você cria porque você tem talento. Se você é um bom esportista, você é um esportista porque você tem talento para isso. E a gente ouve talento muito. Esse sujeito, fulano tem talento. Esse não tem talento. Para isso não tem talento, né? Só que é sempre um termo que a gente usa para julgar o outro. Exato. Ninguém diz de si mesmo, eu não tenho talento. Se você gosta de fazer aquilo, você gosta. Você não vai dizer que eu não tenho talento. Eu posso até dizer, não, eu não tenho talento para ser um jogador de tênis profissional. Mas não é por isso que eu vou deixar de jogar tênis. Né? Porque eu gosto de jogar tênis. Exato. Então eu fico tentando tirar o talento dessa discussão, porque o talento serve para quem julga. E quem julga vai, de alguma maneira, acabar diminuindo ou desautorizando aquele que quer escrever. E essa desautorização, ela tem função estética, tem função social, mas ela não serve para quem quer escrever. Quem quer escrever precisa se autorizar. E precisa se autorizar como? Por meio da liberdade e do estudo, da consciência. Sem isso também não dá. Né? Porque sem a consciência, o que você vai conseguir fazer no máximo é reproduzir aquilo que você leu. Né? Ou reproduzir aquilo que você ouviu. Perfeito. Porque você não tem consciência do que é seu e do que é que você está recebendo e lendo. Né? E aí você não constitui autoria sem isso. Então, por isso que a consciência é fundamental. Muito bom, muito bom. Nossa, Tadeu, eu ficaria aqui horas te ouvindo. Você faz pergunta, começa a falar, e aí você tem que falar horas, porque realmente é delicioso e é aula mesmo. Não, muito interessante essa coisa que você traz do talento, todos esses pontos que você já citou e tudo. Porque para o leitor tem essa coisa do comparativo, né? E eu acho que também para o leitor, às vezes vai para um lugar de um escritor que sem dúvida vai ser talentoso e tudo, mas que já está no altar e tudo, né? E aí você fala, cara, como
assim eu vou comparar Machado de Assis com alguém que está escrevendo o primeiro romance nesses nossos tempos? Né? Tem essa coisa. Isso aqui para mim é talento. Mas não são coisas comparáveis. As duas coisas podem ser infinitamente talentosas, né? Acho que esse é o ponto. Mas acho que para o leitor, às vezes, tem um pouco aí de dificuldade. Você sabe que você estava citando essa coisa do papel, você falou do papel em branco, né? Você falou que em teoria todo mundo tem, mas a gente sabe que nem todo mundo tem. Mas hoje também tem o digital e não necessariamente você precisa desse papel efetivamente, sim. Né, físico. Mas eu estava ouvindo uma conversa da Pilar, né, a esposa do Saramago, com o Luiz Schwartz, né, agora em comemoração dos 40 anos da Companhia das Letras. E ela falou uma coisa tão interessante. Ela falou que o Saramago escrevia primeiro manual e era uma letra bem pequenininha e uma grudada na outra, não tinha espaço entre as frases, né, era tudo muito grudado. E aí as pessoas perguntavam, nossa, mas é o estilo dele de escrever desse jeito, como que ele entende e tal? Ele falou, não é o estilo, era a economia de papel, porque a gente não tinha dinheiro para comprar papel. O papel era muito caro nessa época e ele produzia muito, então precisava de muito papel. Então eu lembrei dessa história aqui. Mais trivial, mas é interessante, né? Ouvir isso, né, ainda do Saramago, que você fala, não, né? Mas assim, Saramago demorou para escrever, demoraram para aceitar o trabalho dele. Ele penou muito, ele teve que economizar muito papel até que as pessoas acreditassem no trabalho dele, né? Ele usou muito papel, né? E uma coisa que a gente acaba não colocando muito nessa discussão é que todo mundo teve que aprender. Todo mundo teve que aprender. O Machado de Assis, o Saramago... Nobel, né? Todo mundo. Não teve ninguém que nasceu e pegou uma caneta e começou a escrever. E às vezes a gente tira isso um pouco da discussão, porque a gente vai trabalhar com a obra pronta e muito frequentemente uma obra específica daquele autor, que é a obra que marcou a obra do escritor. Então, você vai pegar os primeiros textos do Machado de Assis, é uma coisa. Exato. Vai pegar os últimos romances dele, é outra coisa completamente diferente. E dá para você perceber qual que é essa evolução, né? Como isso se deu em relação na leitura de outros autores, contemporâneos ou não, e principalmente na intensidade do processo da escrita. Né? Então a gente percebe isso no Machado, eu acho que talvez melhor do que em outros escritores, porque a gente tem mais documentação e mais estudos sobre o Machado, mas você percebe também isso na Clarice Lispector, né? Como essa intensidade, vai perceber isso na Hilda Hist também. E quando a gente está numa relação de leitor com o escritor, é difícil de a gente perceber isso. Né? A gente já vê aquela obra pronta e fala, não, isso aqui é impossível. E também bota tudo meio que no mesmo pacote ali, né? E a gente é treinado um pouco para isso, sabe? Para valorizar esse trabalho, que óbvio, não é um trabalho simples, é super difícil, é uma dedicação de uma vida inteira. Sim. Mas quando a gente vê uma vida inteira pronta, né? Aí a gente fala, mas como é que eu começo? Exato. Né? Não, e até esses grandes autores, muitos deles ganhadores de Nobel e tudo, tem livros não publicados. E não publicados por quê? Porque eles acham que não faria sentido, né? Porque assim, acho que assim, depois que você ganha um prêmio como esse, acho que o mundo quer tudo que você escreveu, você me dá que eu vou publicar, porque para a indústria, né? Isso é muito interessante, né? As pessoas vão querer ver e ouvir. E mesmo nesse lugar, né? Esses autores têm livros escritos que não colocam, não trazem para a luz do dia, vamos dizer assim, porque não são ou não se reconhecem mais naquela escrita. Muitos. Eu estou falando isso justamente para mostrar que ninguém nasce pronto, né? Se esses grandes autores têm livros que eles acham que não são merecedores de vir a público, né? Você imagina nós, pobres mortais, vamos dizer assim, entendeu? E por mais que a gente fale, mas tem o fulano que o primeiro livro dele já... Que já, né? Aí tudo bem, é a famosa exceção que prova como a regra é cruel. Como a regra é cruel. Não é? Exato. Então é um pouco isso. Você falou que abriu aqui com a Clarice, sim, é verdade, no primeiro capítulo, mas para mim você abriu com a Virginia Woolf. Que eu achei muito interessante essa como se abre aqui com essa epígrafe que fala: desde que vocês escrevam o que desejarem escrever, isso é tudo o que importa.
E se vai importar para os séculos ou apenas horas, ninguém pode dizer, né? Com a escolha, porque a escolha dessa epígrafe, o que ela conta, o que ela ajuda, né, a contar essa história que você está contando depois. Eu começo fazendo uma análise de um livro da Virginia Woolf que é maravilhoso isso aqui, né? É incrível. e ela tá falando com mulheres, ela vai para... É um pé no chão, né? É muito, uma coisa, né? assim, tipo, Muito. cara... E eu acho que a Virginia Woolf tem um exemplo para nós, não em termos da obra que ela produziu. Óbvio, a gente sempre pode também considerar isso. Mas, do nosso ponto de vista, da nossa discussão, ela é um exemplo porque, na época que ela estava escrevendo, por exemplo, ela não pôde ir para a faculdade. O pai dela não permitiu que ela estudasse na faculdade, então ela teve um ensino em casa, mas até o ensino médio, o equivalente ao ensino médio. Não tinha uma tradição muito forte de escritoras mulheres na Inglaterra na época dela, isso no começo do século XX. E, além de tudo, ela escrevia uma literatura que não era a literatura que se produzia na época. Então, ela tinha tudo contra ela. Ela poderia ter desistido de escrever, né? E ela faz o contrário, ela se esforça para começar a escrever análises nos jornais, publicar ensaios nos jornais, para formar público para o tipo de literatura que ela fazia. Então ela começa a analisar obras de outros escritores e aquilo que ela chama a atenção na obra dos outros escritores era aquilo que ela estava fazendo na literatura dela. Então, de certa maneira, ela estava formando um público para entender o que ela estava fazendo. Em vez de ela mudar o que ela estava fazendo, ela estava formando o público para o que ela estava fazendo. E depois ela vai publicar 2 livros chamados Common Reader, que é o leitor comum, que ela chama isso, o leitor comum. Então ela ensina as pessoas a lerem a obra dela. É um trabalho extremamente consciente e, ao mesmo tempo, de liberdade, né? E quando ela vai falar para um público de alunas de 2 colégios de mulheres, exclusivos para mulheres na Inglaterra, do começo de 1918, em vez de ela falar, não, escrevam como eu, escrevam assim, façam isso, ela fala, não, escrevam o que vocês quiserem. Né? Porque ninguém sabe o que vai acontecer. Nem eu sei. Eu estou batalhando aqui para conseguir fazer com que o que eu escreva seja aceito, mas ninguém sabe. Que tem a ver um pouco disso que a gente está falando, né? De um primeiro livro que às vezes vira um best-seller e às vezes vai acontecer isso no 15º livro, né? E a cultura e da às vezes leitura... não acontece e tá tudo bem tá também, tudo bem, entendeu? Tá tudo bem. Ó, se você colocar suas expectativas da escrita no sucesso... é uma grande chance de você se frustrar. Sim. Agora, se você colocar suas expectativas da escrita em conseguir fazer aquilo que você quer fazer, eu garanto, eu posso assinar aqui um termo de compromisso. Mas eu concordo eu com garanto você. que você vai encontrar os leitores que o seu livro merece. Se é 1, se é 1000, se é 1 milhão... Não sei. Perfeito. Mas ninguém pode saber. Perfeito. Né? E se esses leitores estão aqui ou se estão daqui a 100 anos, também ninguém pode saber. Exato. Né? Então, o que o escritor tem que fazer é fazer aquilo que ele quer fazer. Perfeito. Tadei, e para escrever e publicar, no seu caso, na cadeira de escritor, sendo professor de escrita, te coloca num lugar de mais peso? De ser mais vigiado, de ser mais criticado, entendeu? Do que numa cadeira, eu quero dizer, uma cadeira mais comum, por exemplo, de quem está na sua oficina, sabe? Tipo, ele é professor de escrita, entendeu? Eu espero mais disso, entendeu? Você se coloca, para você passa a ser também mais uma pressão, no bom sentido aí, nesse caso? Eu já ouvi pessoas dizerem coisas assim, mas eu não sinto isso. Então, em nenhum momento eu sinto que eu preciso... se provar nesse lugar. Perfeito. Não é uma questão. Talvez porque a minha cobrança já seja suficientemente grande e alta e eu não preciso me preocupar com outras cobranças. Tipo, a minha cobrança já basta. Já basta, Então, não sinto isso. Legal. Embora
entenda que possa ver. Até quando eu lancei o Segundo a Morte, alguns alunos brincaram comigo. Falaram assim, a gente está lendo com lupa aqui para ver se a gente não acha algum erro. Para ver se você está fazendo o que você fala, o que você fala para a gente fazer. Mas não é uma questão que eu sinta, não, porque, de novo, aquela questão que eu estava falando da consciência, o que isso implica? Implica que você não vai escrever alguma coisa que você não concorde. Não em termos de teor, né, ou de mensagem, mas da maneira. Né? Você tem um nível de consciência com relação àquilo que você está fazendo que, evidentemente, vai passar pelo seu crivo. Né? Pode ser que não passe pelo crivo de outras pessoas, mas pelo seu tem que passar. Sim. Porque senão você muda, você altera, você não vai para frente. Né? Então é meio natural, assim, não chega a ser um problema, absolutamente. Perfeito. E eu acho que aí também nesse trabalho seu, se quiser pegar cafezinho, pode pegar também mais um, tá? Nesse trabalho seu aí com alunos e tudo, eu acho que você discute bastante, acho que até na troca também com os leitores, sobre essa coisa do que é boa literatura, o que é um bom livro. Como que você lida com isso? Assim, existe um bom livro para você? Assim, e que livro é esse, assim, se ele existe, assim, sabe? Óbvio que para mim existe, né? Mas eu entendo numa relação pessoal minha, com aquilo que eu aprendi a ler e fui aprendendo a gostar. Isso é boa literatura, isso não é boa literatura, porque isso aí eu tenho né, muito problema opinião, com isso. Porque eu posso pegar um livro e falar, não, eu não gosto. Né? Eu não gosto, inclusive, para o meu juiz até dizer, isso aqui não é bom. Perfeito. Né? Mas eu não acho que eu possa fazer isso para outra pessoa. O que eu posso fazer, e é o que eu faço, é trabalhar na consciência do leitor. Para que esse leitor possa ir nesse livro e tirar a sua própria conclusão. Eu posso não gostar desse livro, mas eu não vou dizer para o leitor que, olha, não leia esse livro porque ele não é bom. Absolutamente. Né? Porque, de uma certa maneira, todos os livros importam. Sim. Né? E eles vão importar em momentos distintos para leitores distintos. Né? E, sobretudo, é importante que eles circulem. Né? Que as pessoas tenham acesso, que as pessoas possam encontrar a diversidade na literatura, sobretudo brasileira. Perfeito. Porque literatura estrangeira a gente tem uma oferta muito grande no Brasil. A gente é, de certa maneira, privilegiado no Brasil. Nos Estados Unidos, por exemplo, você não tem essa oferta de títulos estrangeiros como a gente tem aqui. Não, já ouvi, alguém me falou que é tipo 3%. É 3%. 3% das publicações dos Estados Unidos são de tradução. Realmente é um mercado muito autoprotegido, vamos dizer assim. Né? Agora, o que eu percebo com mais frequência, muito mais frequência, em livros brasileiros e quase não percebo em livros traduzidos, são inconsistências. Ou seja, erros de narrador, erros de tempo verbal, erros de construção de diálogo. Isso eu percebo muito em textos produzidos no Brasil e não percebo nos textos que chegam para nós no exterior. Não estou dizendo que em outros países os escritores também não cometam esse tipo de erro. Mas pelo menos nas obras que chegam para nós, eu não vejo isso. E vejo com muita frequência aqui. Então, isso indica o quê? Talvez um pouco mais de liberdade do que consciência. Perfeito. Né? Sim. E acho que todo mundo ganha se isso se equilibra, né? Porque aí eu posso continuar dizendo, eu não gosto desse livro, mas eu não vou dizer que esse livro é ruim ou é mal escrito, porque eu consigo ver que a pessoa que fez esse livro sabia o que estava fazendo. Perfeito. E aí acho que a gente muda um pouquinho o nível da discussão, né? Porque todos os autores e autoras terão completamente autoridade sobre aquilo que estão fazendo, né? Mas também tem questões de revisão, de edição, enfim, tem toda uma dinâmica de mercado que, de novo, esses livros que chegam para nós já passaram por várias etapas de edição, de correção, né? Então é difícil a gente saber também
o nível de consciência desses autores. Mas, no geral, pelo menos isso dá para dizer, nos Estados Unidos, na Inglaterra, esse nível costuma ser bem elevado. Perfeito. Você está lendo bastante? Você lê bastante? O que você está lendo? Eu leio todo dia, o dia inteiro. Eu leio muito texto em produção, né? Textos de alunos que estão trabalhando, isso eu leio muito. E tento ler lançamentos e livros que eu não li ainda né? Na minha vida. Então, o tempo inteiro eu estou nesse balanço. Assim. O que você está lendo? Do que você leu aí por último, o que você destacaria? Algum livro para chamar a atenção? Como eu te falei no começo, eu estou fazendo doutorado agora, então também estou lendo muita coisa pro doutorado, porque nem tudo é novo. Eu estou lendo exatamente nesse momento um livro do Jacques Rancière, que é um livro antigo já, acho que é do começo do século, acho que é 2005, se não me engano, que foi traduzido no Brasil um pouco depois, que se chama O Mestre Ignorante. Não li. É uma história muito interessante e eu acho que vem ao caso aqui para a nossa discussão. Ele vai pegar o exemplo de um professor francês chamado, acho que Jacques Totó, se não me engano, que num determinado momento ele vai para a Holanda por motivos políticos e ele é convidado para dar um curso na Holanda, só que ele não fala holandês e os alunos não falam francês. Então ele chega lá e tem esse problema, que é um problema um pouco básico para um professor. E aí ele resolve de uma maneira muito criativa, que é ele pega um livro francês que tem tradução para o holandês, dá para os alunos e fala: aprendam francês, leiam o holandês, leiam francês e aprendam para a gente poder ter aula. E ele se surpreende porque todos os alunos conseguem fazer isso. E todos os alunos conseguem aprender francês num curto espaço de tempo. E aí, então, ele começa, o Rancière vai olhar para essa experiência e se pergunta como que um professor pode ensinar aquilo que ele não sabe. Interessante. Né? E vai trabalhando, portanto, uma espécie de pedagogia que eu acho que tem muito a ver com a pedagogia da escrita criativa, que é justamente como que eu posso ensinar algo que eu não sei, e não que eu não sei porque eu não sei escrever ou porque eu não sei ler, mas porque eu não sei aquilo que o meu aluno precisa. Porque o que o meu aluno precisa é pessoal, é autoral e é um projeto próprio. Né? Então, eu tenho um limite do que eu posso ensinar. Não se trata, portanto, de uma pedagogia de transmissão de conhecimento. Perfeito. E o Rancière vai falar muito isso, de uma pedagogia em que você contamina o aluno com a vontade de conhecimento que o próprio aluno tem. E que uma das tarefas do professor, portanto, é contaminar o aluno e não dizer para o aluno o que ele tem que saber. Maravilhoso. E ele faz a comparação, e voltando de novo para fechar, que quando você ensina o aluno alguma coisa, você não está emancipando o aluno. Você está tornando ele um discípulo. Perfeito. E essa relação mestre-discípulo é uma relação de dependência. E necessariamente, na pedagogia da escrita, eu preciso criar o quê? Autores, e não discípulos. Então isso muda radicalmente. Maravilhoso isso. Então é uma leitura, enfim. Nossa, pensei nisso. Não, nossa, foi para um lugar assim que você foi falando, que eu acho que às vezes é isso, né? E eu acho que você deve presenciar isso também na sua rotina, que muitas vezes as pessoas só precisam daquele lugar, né? Só precisam quase que estar e com você ali, para saber que tem você, para saber que pode consultar você, para saber que pode inspirar, não é? Mas na verdade a produção está toda aqui, né? Mas só saber que existe esse lugar, que existe essa pessoa ali, já dá aquela condição e já deixa ele numa situação favorável ali para produzir eventualmente. Que foi basicamente o que aconteceu nessa história, né? Ele não fez quase absolutamente nada. Ele só deu o caminho e ficou ali, né? Interessantíssimo. É muito interessante. Ô, Tadei, e o que eu ia te perguntar? Dessas oficinas, você trata com muitos alunos novos, né? Com muita gente que está
né, pleiteando ali publicar primeiro o livro e tudo. Tem alguém que você queira destacar? Alguém que está com o trabalho mais pronto aí? Que a gente deveria prestar atenção? Que já sou tanta gente boa do Veracruz, inclusive muita gente que esteve aqui já, né? Eu não gosto muito de nomear, sabe? Uhum. Até porque você tem muitos alunos, né, também. Tem muitos alunos que já foram meus alunos, e foram meus alunos assim, há mais de década, né? Então, enfim, estão aí fazendo suas carreiras independentes. Mas eu por dois motivos. Porque é isso, eu posso sempre esquecer alguém, mas esse nem é o motivo mais importante pelo qual eu não gosto de nomear. Eu acho muito importante respeitar a autoridade desses alunos. Então, eles não são mais ou menos importantes porque eu acho que eles são. Então, eu me retirar desse lugar do professor que valida o trabalho do aluno, para mim é fundamental. Perfeito. Quem tem que validar são eles mesmos, né? Então não sou eu que vou dizer, não, esse aluno é melhor do que esse. Perfeito. Né? Eu não acho isso. Primeiro que eu não acho isso, não trabalho assim. Eu acho que o que é importante é assim, se todo mundo está levando aquilo muito a sério, né, todo mundo vai chegar num lugar que deseja chegar. Perfeito. E para mim é o que importa. Perfeito, maravilhoso isso. Não tem a coisa da comparação, né? Mas de chegar num lugar que vai ser o seu lugar. Exatamente. Não interessa qual é esse lugar. Isso, e onde o amiguinho chegou, né? Acho que esse é o ponto. Eu acho que é uma relação de respeito muito grande também, né? E tudo isso, todos esses lugares são importantes para o nosso meio. Cada um tem uma importância diferente. Perfeito. Você fala aqui no Ser Escritor, acho que mais para o finalzinho ali, você fala que espera que esse livro seja uma companhia segura para quem quer entrar nessas águas. Achei interessante que, obviamente, essas águas, no caso da escrita, né? Eu queria te perguntar, que profundidade que tem essas águas e quais os cuidados para não se afogar? Esse livro é um livro introdutório, de novo, né, recuperando aquilo que eu citei, aquela passagem do Sêneca, que ele também já recupera, do Hipócrates, né, que a arte é longa e a vida é breve, então assim, não tem limite para o quanto que você pode estudar de literatura. Esse é um livro introdutório, então eu diria que com ele dá para molhar até a canela, digamos assim. Perfeito. Às vezes um pouquinho mais, às vezes um pouquinho menos, para mergulhar, né, em altas profundidades. Diria que, enfim, precisa ler muito. Acho que o livro cumpre um papel de abrir um pouco e mostrar esses caminhos. Então, se eu quero me aprofundar nisso, tem referências. Quero me aprofundar nisso, tem outras referências. E o livro, eu fiz questão de ser generoso nessas dicas de referências. E acho que é um guia seguro, ou pelo menos eu proponho como um guia seguro, porque em nenhum momento eu digo como que as pessoas têm que escrever. Perfeito. Eu não gosto de livro sobre escrita em que os autores dizem o que os leitores têm que fazer. Os escritores? Os alunos, né? Os leitores. Os leitores. Você tem que escrever assim, você não pode fazer isso daqui é feio, isso aqui é ruim, o certo é esse, veja como fulano fez e faça igual ao fulano. Óbvio, eu li tudo isso no meu processo de formação, me beneficiei de muitas dessas leituras, mas eu não me vejo nesse lugar de fazer isso. Né? Então eu entendo a importância, acho que todo mundo navega por essas recomendações, mas chega um momento em que cada um tem que dizer para si mesmo, não, eu não concordo com aquilo, eu concordo com isso, não concordo com aquilo. Então, quanto mais leituras diferentes, né, perspectivas a gente tiver, melhor. Então, diria que esse é as águas são profundas, esse livro ajuda no começo. Perfeito. Não, você estava no começo aqui, até offline, a gente está falando do livro do Escreva-se, alguma coisa, né? Lá que a Natália montou. Eu escrevo. Eu escreve, né? E eu estava falando que eu tinha começado a ler um texto, alguns textos, né? Li um texto da Yasmin e comecei a ler um texto do Julian Fuchs. E eu acho que corrobora um pouco com isso que você está falando.
que ele fala sobre muitas questões aqui, o que é certo, o que não é certo na literatura. Ele fala: eu prefiro, em vez disso, convidar o incerto leitor ao debate franco, pois afinal é a franqueza o que se impõe em discussão. E eu acho que isso corrobora muito com isso que você está falando, né? E a franqueza não é o depende objeto do em saber, si. né? Exato. Depende do não saber. é o objeto em si. Esse né? livro, que foi organizado pela Natália Tirman e pela Gabriela Guerri, ele tem leituras muito diversas. Exato, então é interessante muito. de ver isso interessante. também. Como cada Exato. autora ali, autor... E tem entende. textos de autores muito experientes já publicaram muito e tal. Tem textos de pessoas que estão escrevendo ali, que às vezes nem publicaram. Então é interessante, né? Juntar também tudo isso. A gente está indo para o finalmente aqui, mas assim, Puxa, bem já? finalmente mesmo. Olha, vou ter que te convidar para a gente voltar aqui, fazer uma parte 2, porque tinha muita coisa aqui para a gente conversar. Mas só para não fugir aqui do de quadros mais fixos, vamos dizer assim, que a gente tem o 3Es, Enaltecer, Emprestar e Esquecer. Quais são esses 3 livros para você? Tá, que eu já falo. Já fala, porque agora a gente vai no 5, 4, 3, 2, 1. Michele, um livro que eu gosto de enaltecer é o Noite Dentro da Noite, do Joca Rainer Terron. Perfeito. Que saiu, acho que em 2006, eu acho, mas posso estar errado, tá? Um pouquinho depois disso. Pela Companhia das Letras. E eu gosto de enaltecer esse livro porque, para mim... Não li ainda, está anotadíssimo. Para mim é o livro mais ambicioso da minha geração, ou mesmo da geração anterior e da geração posterior de escritores brasileiros. de próximas gerações, eventualmente. Em termos de ambição literária, não em termos de ambição de alcance ou de efeito, mas aquilo que ele realmente se propôs a fazer e conseguiu fazer. Perfeito. Eu acho que é um livro que a gente deveria estudar mais, ler mais. É um livro difícil, não é um livro fácil, mas eu vejo isso, né? A gente dedica tanto tempo lendo livros difíceis de autores estrangeiros, mas não se dedica a ler livros difíceis de autores brasileiros. Exato. E acho que O Noite Dentro da Noite é um livro que merece e recompensa o nosso esforço de leitura. Perfeito. Para emprestar, um livro que você empresta sempre, que você indica sempre? Bom, eu estou o tempo inteiro indicando, né? Às vezes verdade, às você vezes deve indicar muito o livro. Até às vezes eu acho que eu indico o livro quase como receita médica, né? Você lê este livro. Mais analgésico, assim, de tanto que vai, né? Mas acho que para ficar nessa linha da ambição, que eu citei do Joca, um livro que saiu o ano passado, final do ano passado, se eu não me engano, e que também é um livro muito ambicioso, que foge bastante da regra do que a gente vê na literatura contemporânea, é o livro Carla B, da Isabela Noronha. Perfeito. Que é um livro bastante radical em termos de forma, de formato, de escolhas narrativas. Tem uma linguagem e aquilo demonstra risos, né, que ela vai construindo ali, quase como um som, uma outra voz ali, né? É interessantíssimo. E eu vejo ali isso que eu estou chamando, né, desse binômio liberdade e consciência. E, para além disso, uma coragem de ir contra a corrente. Bom ponto. Perfeito. E para esquecer, tem algum? Eu costumo dizer que os livros não devem ser esquecidos, eles devem ser superados. Ok. Então, não esqueçamos, superamos os livros que a gente gostaria de esquecer. Perfeito. Que recado você mandaria para o Tadei, escritor, daqui a 15 anos? Eu acho que é o mesmo recado, talvez, que eu continuo ouvindo do Tadei de 15 anos atrás ou de 30 anos atrás. Não esquecer da paixão da escrita. Perfeito, maravilhoso. E para a gente fechar aqui, eu vou fazer um esse ou aquele de livros, tá? Pra gente ver aqui qual que
Qual que seria o seu preferido dentro dessa seleção que eu coloquei aqui? Sem dar motivo, né? Sem dar motivo, sem explicar, sem nada, esse ou aquele, por N razão, ou que você leu, ou que gostou, não gostou, passou para frente, ou gostou muito. Um Quarto Todo Seu, da Virgínia, ou Juventude, do Coetzee? Começou brabo? Começou bravo. Um Quarto Todo Seu. Um Quarto Todo Seu ou Por que Ler os Clássicos do Calvino? Um Quarto Todo Seu. Um Quarto Todo Seu ou Sobre os Ossos dos Mortos, da Olga? Um Quarto Todo Seu. Um Quarto Todo Seu ou Alvolovara do Osman Lins? Tá jogando pesado, né? Um Quarto Todo Seu. Um Quarto Todo Seu ou Mudar Método, do Eduardo Louis? Um Quarto Todo Seu. Um Quarto Todo Seu ou Um Exu em Nova York, da Cidinha? Um Exu em Nova York. Um Exu em Nova York ou Os Últimos Contos, do Chekhov? Os Últimos Contos. Os Últimos Contos ou Em Algum Lugar Lá Fora, do Jabari Yassin? Os Últimos Contos. Para fechar, Os Últimos Contos ou Dois Irmãos, do Ratum? Dois Irmãos. Então, a gente fecha maravilhosamente com o nosso querido Ratum aqui. Maravilha. Obrigado, Tadei. Obrigado você, Olha, Custódio. posso falar? A gente podia ficar assim, mas assim... O Walter Urgumãe veio aqui e fala: ai, Custódio, você fala isso pra todos. Você fala: ai, já acabou. Ai, a gente podia falar mais. Ai, que não sei o quê. Mas não... Sim, eu falo mesmo, porque assim, a maioria dos papos são muito deliciosos e eu realmente queria conversar mais. Mas acho que o seu especial, assim, de verdade mesmo. Obrigado pela troca. A gente marca outro Obrigado dia. pela aula. Imagina. Eu fiquei aqui horas você falando e você assim, quase de boca aberta aqui, que realmente é uma aula, te ouvir é gostoso, é delicioso te ouvir pelo seu conhecimento, pela clareza, acho que como você fala também as coisas e tudo. Então, papo delicioso, obrigado. Obrigado você vai ter que voltar Custódio. aqui. Eu volto. Você vai ter que voltar É uma aqui, porque delícia assim, conversar juro, com assim, você. se eu te mostrar o que tinha de coisas aqui pra gente falar que a gente acabou não falando, mas que de alguma forma indireta a gente acabou também, acho que, cobrindo aí as principais coisas que eu queria trazer aqui e discutir com você. Então, querido, muito obrigado. Obrigado, Legal. parabéns pelo trabalho. Obrigado pela oportunidade. Esse pelo livro é espaço. maravilhoso e é o que você falou. É um livro que eu sei que hoje tem a facilidade um pouco mais das oficinas online, né, que acaba possibilitando pessoas, eventualmente do Brasil inteiro, de fazer aulas com professores com nível tal como você. Mas a gente sabe que isso também muitas vezes ainda tem um custo, que muita gente não Sim. consegue pagar e tudo. A gente sabe de todas essas coisas, né? Eu acho que esse livro chega... Sim. Ele chega nessas pessoas, né? Chega ele não e- deixa de ser uma inspiração, ele não deixa de ajudar ali na construção de alguma coisa que as pessoas estejam desenvolvendo e tudo. Então, eu acho que também tem, que você falou, isso é uma forma também de deixar isso, Sim. de ampliar esse conhecimento. Eu acho maravilhoso. E vai pra ele não- biblioteca, e enfim. ele não ficar ali restrito, não que seja tão restrito, mas não ficar restrito a esse grupo. Então, eu gosto Sim. muito quando você traz isso e você coloca para fora, você coloca o Brasil inteiro, você coloca para muita gente. Eu não estou nesse lugar da escrita, mas se eu tivesse, eu adoraria pegar esse livro aqui e ser Bíblia, e botar debaixo do braço e falar, cara, o que eu faço? Eu vou aprender muito com o que está aqui. Então, obrigado e parabéns aí pelo trabalho, tá? Espero que circule e eu te agradeço pela Imagina, oportunidade. Obrigado, eu que Custódio. agradeço, tá bom? Gente, obrigado pela audiência. Já a gente se encontra no outro episódio, tá bom? Beijo grande, fiquem com Deus, a gente se vê já. Beijo, tchau, tchau.